Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2024 da Unifesp. Eu vou fazer agora a seguinte questão. As figuras mostram dois circuitos elétricos diferentes, montados com dois resistores ômicos, R1 e R2. No circuito 1, esses resistores são associados em série e estão ligados a um gerador ideal de força eletromotriz 48 volts. No circuito 2, esses resistores estão associados em paralelo e ligados ao mesmo gerador ideal. No circuito 1, o gerador fornece aos resistores uma corrente elétrica de intensidade I e uma potência total de 48 watts. No circuito 2, os resistores são percorridos por correntes elétricas I1 e I2, desprezando as resistências dos fios de ligação e, sabendo que R1 é igual a 3R2, calcule. Letra A. No circuito 1, a intensidade da corrente elétrica I em ampere e a energia elétrica em joule dissipada por esse circuito em 1 minuto de funcionamento. Então, vamos lá. Na letra A, ele quer que a gente analise o circuito 1. Então, o circuito 1 é esse cara aqui, ó. Vamos pegar esse circuito 1 e vamos analisar o que está acontecendo com ele. Veja bem, no circuito 1, a gente tem os dois resistores em paralelo, em série, né? Os resistores em série, a gente sabe que a corrente elétrica que circula por aqui vai ser sempre a mesma. Ele disse o seguinte, que a força eletromotriz desse gerador é de 48 volts e ele disse que eu tenho uma potência de 48 watts. Para eu determinar o valor dessa corrente elétrica aqui, basta eu usar o que o pintinho faz. Qual é o barulho que o pintinho faz? O pintinho não faz pio, então a corrente elétrica vai ser potência divididos por DDP. Então a corrente elétrica vai ser 48 watts divididos por 48 volts. Ou seja, a corrente elétrica vai ser de 1 ampere. Então eu já determinei qual é a corrente elétrica. Agora, ele quer energia, né? A gente sabe que potência é igual a energia sobre tempo. A energia elétrica, então, vai ser o quê? A potência vezes o tempo. Qual é o tempo que ele deu? 1 minuto. Só que para energia ser em joules, o tempo não pode ser em minuto, tem que ser em segundos. Então, você vai dizer assim, ó, que energia vai ser igual a 48 vezes 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, a minha energia vai ser de 2.880 joules. Certo? Respondi a outra parte da letra A. Agora, a letra B fala o valor da razão entre a corrente elétrica I2 sobre a corrente elétrica I1 no circuito 2. E ele também quer que a gente determine os valores de R1 e de R2. Então, veja bem, se a gente pegar aqui o nosso circuito 2, vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Se a gente pegar o nosso circuito 2 aqui, note que eu tenho dois resistores e esses resistores eles são diferentes porque a gente tem a relação deles aqui, né, em paralelo. Então aqui é interessante a gente pensar assim, quando eu tenho resistores diferentes em paralelo, tá? Eu vou ter que a corrente elétrica é diferente, porém a DDP é igual, certo? Para você entender melhor ou revisar o conteúdo de associação de resistores,
dá uma olhada lá na playlist que eu resolvo questões e explico a teoria de associação de resistores. Beleza? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho dois resistores diferentes em paralelo, eu posso dizer então que a DDP que passa no resistor 1 vai ser a mesma DDP que passa no resistor 2. A primeira lei de Ohm diz que DDP é igual a R vezes I, é o famoso quem vê ri. Então, nessa situação, eu posso dizer o quê? Que R1 vezes I1 vai ser igual a R2 vezes I2. Ele não quer a relação I2 sobre I1, então aqui vai ficar assim, ó, R1 sobre R2 é igual a I2 sobre I1. Só que o R1 não é igual a 3R2, então eu sei que o I2 divididos pelo I1 vai ser igual a 3R2 divididos por R2. Simplifica-se os R2, então a minha razão de I2 sobre I1 vai ser igual a 3. Show? Agora ele quer que a gente determine os valores dos resistores, R1 e R2. Para fazer essa parte da questão, eu vou pegar aqui o meu circuito 1, que vai ser mais fácil de ser resolvido, que eu vou te mostrar por quê, ó. Veja bem, se eu pegar o meu circuito aqui, a gente calculou que a corrente elétrica que está passando aqui no circuito 1 é de 1 ampere, certo? Então, olha o que eu vou fazer. O meu resistor R1, né, ele é igual a 3R2. E aqui é R2. Então, a gente sabe que na associação de resistores em série, a resistência equivalente vai ser a soma dos resistores. Então, R1 mais R2. Então, a minha resistência equivalente aqui vai ser 3R2 mais R2, certo? Então, a minha resistência equivalente vai ser 4R2. Aí, note o seguinte, o meu circuito, ele vai ficar um circuito simples, aonde aqui eu posso substituir por 4R2 e eles vão ser ligados ao meu gerador de 48 volts. A gente sabe que a corrente elétrica que está andando aqui é de 1 ampere. Então, agora, pela primeira lei de Ohm, quem vê, ri. Qual é a DDP? 48 volts. É igual a 4R2 vezes a corrente elétrica, que é de 1 ampere. Então, 48 é igual a 4R2. R2 vai ser igual a 48 divididos por 4. 48 divididos por 4, isso vai me dar 12 ohms. Então, o que eu acabei de descobrir? Cara, que o meu resistor R2, ele vale 12 ohms. A gente não sabe que o resistor R1 é igual a 3 vezes o resistor R2, né? Então, a gente sabe agora que o R1 vale 3 vezes 12. Então, o meu resistor R1 vale 36 ohms. E isso é o que o problema pediu, beleza?